Rendemos a Ti, Senhor, a adoração que é devida. E te pedimos, Senhor, nesta noite, que fale conosco, por intermédio, Senhor, da Tua palavra. Queremos compreender e entendermos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, amados irmãos. Quem abriu e achou o livro de João, capítulo 1, diz amém. Amém. Amém? João, capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, eu fui incendiado com esta palavra que está ardendo ao meu coração. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor. Amados, esse texto a qual eu li, e este livro que o nosso irmão João escreveu, mas o nosso Deus que é o autor, João foi um dos discípulos do Senhor, irmão de Tiago, e ele foi aquele discípulo que andou com o Senhor Jesus. Esteve mais perto, mais presente, e ouviu coisas que os demais não ouviram. E o que me chama a atenção, que ele escreveu o livro para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem que o texto a qual eu li, ele começa da seguinte maneira: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O verbo aqui quer dizer a palavra. No princípio, a palavra. No princípio, a palavra já existia. No princípio, a palavra é o Criador. No princípio, a palavra. E quem é a palavra? É Cristo. O Senhor Jesus é a palavra.
Então João ele já começa dizendo assim: no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus. E depois ele diz ainda: e a palavra era Deus. Ele faz uma referência a Cristo, ao Senhor Jesus, que desde o princípio estava junto com o Pai na criação do mundo, na criação da humanidade, e nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: e disse Deus, haja, e houve. Glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada, nada que foi feito se fez, mas todas as coisas foram feitas por Ele. Nele está a só Jesus é a vida, amados irmãos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Cristo estava aqui, durante a sua jornada de 33 anos e meio, e ele começa a escolher os discípulos, escolher os apóstolos para o seguir, e ele começa pregando assim: é chegada o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, é chegada o reino de Deus. Ele fala a respeito dele, Cristo, o Senhor Jesus. Ele veio conforme era esperado, conforme era previsto. Todos esperavam a sua vinda. Todos falavam a respeito de um único Salvador. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam a respeito dele, e todos esperavam a sua vinda. Então ele é a vida. E em João 14 ele deixa isso muito claro, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo dizendo: louvado seja Deus. E aí João Batista, que era um profeta daquela época, vinha à frente dele, preparando o caminho, anunciando a salvação. João Batista era aquele que pregava, aquele que ensinava. Então ele vinha preparando o caminho do Senhor. Você observa que João Batista, sendo um dos últimos profetas, do último profeta, antes dele, ele falava a respeito do Salvador. Ele dizia que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, e que ele batizava nas águas, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está falando a respeito do Messias, ele está falando a respeito do Salvador, ele está falando a respeito de Jesus. E isso aconteceu. Mas a palavra, a Bíblia, os pergaminhos, o que você tem na mão, o que você recebeu como manual, o que você recebeu como alimento, a partir do momento que você levantou a sua mão, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu um manual para a sua vida, depois da decisão que você tomou de ter entregado a sua vida a Jesus. Aqui está a vida, a palavra de Deus, a Bíblia. Salmo 119, verso 140 diz assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama.
A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Eu faço uma pergunta para nós nesta noite. Você tem observado as Escrituras? Você tem tido cuidado com as Escrituras? Você tem examinado as Escrituras? Você tem examinado com muito cuidado a palavra do Senhor, que é vida e vida com abundância? Mas hoje nós precisamos nos atentar para a palavra do Senhor. O amor que demonstramos a Deus, ou melhor dizendo, o amor que demonstramos à Bíblia, reflete o nosso amor a Deus. O amor que demonstramos à Bíblia reflete o nosso amor a Deus. Louvado seja Deus. Deus usa a sua palavra para nos falar. Por isso vamos enfatizar a necessidade de conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem vitaminas, nutrientes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Ela fala a respeito de tudo: passado, presente, futuro. Ela se renova todos os dias. Ela não é como o jornal de hoje. Ela não é como uma revista de hoje, que acabou-se o dia, venceu. Não, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todas as vezes que você abre a palavra, a Bíblia, o pergaminho, a Torá, e examina, a palavra do Senhor se renova todos os dias na sua vida. Porque é Deus falando com você, é Deus falando comigo por intermédio da sua palavra. O salmista, ele dizia assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei, Senhor, a tua palavra. Eu examinei a tua palavra. Eu olhei, eu observei o texto, o contexto, a história, para não pecar, Senhor, contra ti. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esta palavra é Deus falando. Os homens foram inspirados pelo Senhor. Você vai encontrar cerca de 40 homens aqui que escreveram, mas foi o Senhor que inspirou esses homens para escrever aquilo que Deus quis revelar para nós. Aqui não está tudo de Deus, mas aquilo que o homem precisa, aquilo que o mundo precisa, aquilo que a igreja precisa é o suficiente. Foi isso que o Senhor nos deixou. João capítulo de número 20, verso de número 30 e 31 diz o seguinte. Olha só o que o texto vai dizer. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas este foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida por meio dele. O autor termina esse livro dizendo: para que crendo tenha vida por meio dele. Para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida abundante, e mais do que abundante, super abundante, examine as Escrituras, examine a palavra do Senhor, medite nela. Aqui você pode extrair pérolas, coisas tremendas. Então examine. E a palavra do Senhor, ela foi escrita para que crendo, creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida por meio dele. Ou seja, só tem uma forma de termos vida, de sermos renovados, de sermos orientados, de sermos ensinados, é pela palavra do Senhor.
que é o pão que mata a fome. É pela palavra do Senhor, que é a água que mata a sede. É pela palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. O cuidado que demonstramos, o zelo que demonstramos pela palavra do Senhor, é o amor que demonstramos a Deus, meditando nas suas leis, meditando no seu estatuto, meditando nos princípios, meditando nos pergaminhos. Nós demonstramos o nosso amor para com Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é o alimento espiritual de cada dia. Nós necessitamos das refeições, necessitamos do café, necessitamos do almoço, do lanche, da janta. Nós necessitamos de proteínas, nós necessitamos de alimento. Nós precisamos nos alimentar, porque senão a gente vai ficar doente, vai ficar anêmico, vai ficar fraco e vai morrer por falta de nutrientes. Se nós precisamos desse alimento diariamente, quando nós ficamos alguns períodos sem nos alimentar, nós ficamos fracos. O médico muitas das vezes ele percebe quando uma pessoa está fraca, e aí o que ele faz? Coloca logo um soro na vida dessa pessoa. Então nós precisamos nos alimentar diariamente. Vida espiritual, casa do Senhor, templo do Senhor, morada do Senhor, templo do Espírito Santo. Também precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Aí eu vou ler um texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz: sejam como criancinhas, como recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crer e ser salvos. Como uma criança recém-nascida bebendo leite puro, assim devemos ser, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira. Então, como criança, devemos desejar nos alimentar dessa palavra gloriosa, que é a palavra de Deus. Salmos de número 1, verso 2 e 3 diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Eles dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. A Bíblia fala que é mais do que feliz, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer, júbilo, alegria na lei do Senhor. A Bíblia fala que é bem-aventurado, mais do que feliz. Por quê, pastor? Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Você se lembra quando Moisés foi um líder exemplar? A Bíblia diz que ele partiu, morreu e deixou um legado muito grande, saudade. Ele deixou saudade. As pessoas choravam 30 dias e ainda passou o seu luto, porque não queria perder um homem como Moisés, um homem que falava de Deus, um homem que não só falava de Deus, mas um homem que conversava com Deus, um homem que recebeu de Deus orientações, um homem que recebeu de Deus leis, e não só a lei que a gente vê, que é os 10 mandamentos, mais do que isso, um homem usado pelo Senhor. Porém, como homem, ele teve que deixar essa terra, porque era
era o ciclo da vida. Todos vamos morrer. E alguém foi o sucessor em seu lugar. E essa pessoa que foi sucessor não foi qualquer um. Moisés subiu ao monte para orar. A Bíblia diz que Josué ficava aos pés do monte, esperando o seu Senhor descer do monte. Moisés ensinava e Josué ficava observando todos os seus ensinamentos. Ele guardava tudo em seu coração. E a Bíblia diz que Deus chamou Josué para liderar o povo de Israel. Josué sabia muito bem o tamanho da responsabilidade que tinha sobre os seus ombros. É por isso que ele teve medo. Primeiro, por legado que Moisés deixou. E ele, sendo sucessor de Moisés, ele sabia da responsabilidade. Ele sabia o que Moisés fez pelo povo. Ele sabia que Moisés falava com Deus face a face. Ele sabia que Deus se revelou a Moisés. Ele viu Moisés descer do monte com o rosto brilhando como o sol. Ele viu Moisés cheio de Deus. Ele viu Moisés fazer obras extraordinárias, milagres poderosos, porque Deus era com Moisés. E a preocupação de Josué é: Senhor, o Senhor foi com Moisés, seja comigo também. E a Bíblia diz que Deus deu uma orientação a Josué. Josué capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 9. Deus vai dizer: Josué, como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Porém, não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tudo você fizer seja bem sucedido. Amados irmãos, quer ser conhecido como crente? Medite na lei do Senhor, e o seu vocabulário não será um vocabulário fraco, e nem um vocabulário com letras alfabéticas. Será um vocabulário cristão, um falar cristão. A tua boca será uma pureza quando você abrir, testificando da grandeza de Deus. Aleluias. Então é importante, precisamos nos alimentar desta palavra maravilhosa. A importância da Bíblia. A importância da Bíblia. Por que é importante? Quando você reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador, você recebeu uma Bíblia. Talvez você ficou assim, como eu. Como manuseá-la? Por onde começa? Aí alguém te orientou: começa lendo os evangelhos. Não só isso. Tá bom, pastor, mas também faça isso em oração. Vai ler, vai examinar. Deus, fala comigo perante a tua palavra. No meio de um texto, está com dúvida? Senhor, esclarece para mim o que o Senhor quer falar, Senhor. Terminou o estudo. Porque aqui não é um estudo para você receber um 10 ou até um P. Na minha época chamava de P. Não sei se os irmãos lembram disso. A nota máxima era um P, né? Não. Mas é para que você seja ensinado pela palavra. Depois que você examinou, compreendeu e entendeu, com a ajuda do Espírito Santo, agradeça ao Senhor por ter falado com você, por intermédio da palavra do Senhor. Então é dessa forma que devemos examinar. E é importante, é muito importante, você não pode desprezá-la. É importante estar meditando na palavra do Senhor. Por quê? Mateus capítulo 22, verso 29 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Quando Jesus está recitando isso, e Mateus está narrando isso, foi duas escolas: os fariseus e os saduceus. Eram rivais em teologia. Os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não criam na ressurreição. Ambos se juntaram para pegar o Senhor Jesus. Ambos se juntaram para afrontar o Mestre. Ambos se juntaram para tentar derrubar os ensinamentos de Jesus. Então o que eles fazem? Um vai falar a respeito do imposto que era pago, e o outro vai falar a respeito de um homem que tinha sua esposa, mas morreu sem deixar filho. Ela dizendo: olha, o homem
tinha uma esposa, e este homem tinha 6 irmãos. Ele morreu, e aí, como é de costume, na lei de Moisés, o irmão tem que assumir a esposa. Porém, esses homens, esses irmãos morreram. E aí Jesus, de quem agora essa mulher é esposa? De qual dos 7 ela é esposa? Aí Jesus diz: hipócritas, vocês estão errados por não conhecer o poder e a lei do Senhor. Vocês não sabem que vocês vão ser transformados no corpo incorruptível, no corpo imortal. Vocês serão como os anjos. E eles voltaram com a cabeça baixa, porque eles não conseguiram pegar o Senhor. Jesus era a palavra e tinha domínio naquilo que falava, e conhecimento. Eu e você seremos afrontados na escola, eu e você seremos afrontados no trabalho, eu e você seremos afrontados na faculdade, eu e você seremos afrontados por algumas seitas, seremos afrontados, atingidos, e você precisa ter profundidade na palavra para defender aquilo que você crê. Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2: apresentei os vossos corpos santo, em sacrifício vivo, é agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas olha a chave aqui: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo: você precisa entender o que você crê, você precisa meditar naquilo que você crê, você precisa ter a propriedade na palavra para mudar este mundo corrupto. Você precisa, para que seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O crente tem que ter no mínimo o básico: o porquê que Jesus morreu, o porquê que vamos para a igreja, o porquê nós devemos adorar a Deus. Nós temos que ter esse princípio básico. Devemos defender a palavra do Senhor, devemos defender o Senhor. Defendemos time de futebol, defendemos aquilo que eu gosto, eu defendo aquilo que para mim é bom. Por que não defender aquilo que eu creio? Por que não defender aquele que deu a vida por mim e por você? Então temos que ter propriedade, é só por essa palavra. E aí Jesus mostra: o que tem nessa moeda é César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até no ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amados irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu vou contar um caso, mas vários casos já aconteceu, principalmente no meu trabalho. Eu sei que o meu trabalho é um pouco difícil, é perigoso, mas pelo outro lado, é uma forma de eu pregar o Evangelho, é uma forma de eu pregar Jesus. E um desses casos aconteceu que eu peguei uma moça há um tempo atrás. Essa moça, do nada ela começou a se abrir, porque o Senhor faz isso, e você precisa estar com seus ouvidos sensíveis para entender o que Deus quer fazer naquele momento. E ela começou a falar, e aí eu ouvindo ali falei: Senhor, que não seja eu falando, mas aquilo que o Senhor disse para os apóstolos, para os discípulos: não se preocupem com o que vocês vão falar, o Espírito Santo falará por você. E aquela mulher começou a falar, eu comecei a falar, e comecei a falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, dizendo que Jesus é vida e vida com abundância. Ela olhou para mim e disse assim: eu não sei porque eu estou chorando, eu não sei porque as lágrimas estão enrolando no meu rosto, eu não deveria chorar na tua presença. Eu falei: eu sei porque você está chorando, é porque o Espírito Santo está te convencendo nessa noite. Aleluia. Então, amados irmãos, nós precisamos estar com a intimidade da palavra. Louvado seja Deus, porque ela entra em lugares que o homem não pode entrar. A palavra de Deus, ela vai de encontro àquilo que é preciso. Ela é espada. Paulo
Paulo diz que a palavra é espada. Ela vai de encontro aonde precisa. Ela é a arma certa. Ela é a flecha certa. Ela tem ponto certo. Ela não erra no seu alvo. A palavra de Deus, ela é tremenda. Os demônios se prostram perante a palavra do Senhor. Aleluia. Eles se prostram perante o Senhor. Eu vou dizer um relato bíblico, e eu sei que vocês já viveram experiência a respeito disso. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem da cidade de Gadareno estava possesso com uma legião de demônio. Quando Jesus, que é a palavra, pisou na areia, os demônios se prostraram perante ele e o adoraram, porque ele é a palavra. Você não é a palavra, mas você tem a palavra. Já aconteceu o caso de só você fazer uma leitura para uma pessoa e ela cair endemoniada por causa do poder da palavra de Deus. Oh, Jesus, essa é a sua arma, crente. É a sua espada. É a palavra do Senhor. Aleluias. 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Você está fraco? Se alimente da palavra para ficar forte. Você está desanimado? Se alimente da palavra para ficar animado. Você está cansado? Se alimente da palavra para receber vigor. Você está triste? Se alimente da palavra para receber alegria. Você está sem fé? Se alimente da palavra para receber fé. Você está sem esperança? Se alimente na palavra que é a esperança. Ela tem todos os nutrientes que precisamos. Se alimente da palavra, coma a palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia. A Bíblia é o maior livro de todos os. É o maior. O maior. A Bíblia, a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4 verso 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Olha que tremendo. Provérbios capítulo 4 verso 8. Salmo 119 verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Amém, amados irmãos. Esta é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A Bíblia, o pergaminho, ela tem 66 livros e ela é dividida em duas partes principais, porém há outras divisões que vamos aprender agora. As partes principais é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas são a divisão. A maioria foi escrita no que é a atual Israel, Ásia, mas algumas passagens foram escritas no Egito, África, e várias epístolas do Novo Testamento foram escritas em cidades da Europa. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Essas línguas são hebraico, aramaico e grego. A maior parte do nosso Antigo Testamento foi escrita em hebraico, que era a língua que os leitores originais falavam. Alguns pedaços do Antigo Testamento foram escritos em aramaico,
O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais falada da época. Antigo Testamento, 39. E o Novo Testamento, 27 livros. Antigo Testamento, nós temos 5 divisões: leis, livros históricos, livros poéticos, profeta maiores e profeta menores. Livros da lei. Os 5 primeiros livros são de Gênesis a Deuteronômio, livros da lei. Livros históricos, os 12 livros entre Josué e Esther narram a história do povo de Deus. Os livros poéticos são 5 livros entre Jó e Cantares de Salomão, escritos em forma poéticas. Profetas maiores são 5 livros entre Isaías e Daniel. E profeta menores são 12 livros entre Oséias e Malaquias. 39 livros. E nada aqui deve deixar de fora, porque é o Senhor nos falando conosco. Tudo que está na Bíblia é importante para nós. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, como eu disse, nós temos também algumas divisões. E essas divisões são o Evangelhos, História, Cartas de Paulo e Cartas Gerais. O Evangelho são 4 livros entre Mateus e João. Trazem a biografia e os ensinos dados diretamente por Jesus. História. O livro de Atos traz a história da igreja em seus primeiros anos, movida pelo poder do Espírito Santo. Cartas de Paulo. Os 13 livros entre Romanos e Filemão foram escritos por Paulo. Cartas Gerais. Os 8 livros entre Hebreus e Judas são considerados gerais. E o livro profético, o livro do Apocalipse. Esses são os 27 livros do Novo Testamento. Todos esses livros, todos os 66 livros, apontam o Senhor Jesus, o Salvador. É por isso que o salmista, quando ele diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados irmãos, todos nós vamos envelhecer. E quando chegamos numa certa idade, eu vou falar do meu tempo de vida, a qual tenho hoje. Eu me arrependo de não ter feito coisas que deveria ter feito. Que se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria. Talvez você que é mais velho do que eu também tenha esse mesmo sentimento. Por isso, jovens, nós que estamos aqui, quer ter uma vida bem sucedida, quer ter conquistas, quer ter uma vida sólida, quer ter uma vida poupada, quer ter uma vida em Deus em todo o tempo da sua vida, quer ter um trabalho abençoado, quer ser o melhor funcionário, quer ser o melhor pai, quer ser a melhor mãe, quer ser o melhor esposo, quer ser a melhor esposa, quer ser a melhor filha, quer ser o melhor filho, quer ser o melhor cidadão, examine a palavra do Senhor.
Examine as Escrituras, porque você será bem sucedido naquilo que vier em tuas mãos. Você jovem, quer namorar? Deus vai preparar uma esposa para você, se você andar conforme a palavra do Senhor. Deus vai preparar um esposo para você, conforme você andar na palavra do Senhor. Então você será bem sucedido, mesmo em terra estranha. Lembra-se de si, José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja de uma túnica que ele recebeu do seu pai. Porém, ele ficou triste, sim, mas ele chegou naquele lugar temendo a Deus e não afligiu a lei. Ele se guardou. Ele lembrou em momento de angústia, em momento de tristeza, ele se lembrou da lei do Senhor. Ele se lembrou dos seus ensinamentos de seu pai Jacó. Olha, essa aqui é a nossa descendência, viu, José? Não se esqueça, José. Não se esqueça, Judá. Não se esqueça, Levi. Não se esqueça. Era a baixulha de Calamar. Era a baixulha de Calamar. Olha, José. Olha, Senhor. Essa aqui é a tua descendência. Deus te ama da terra de Ur e nos fez uma promessa. Então o meu pai é Isaac e o meu avô é Abraão. Essa é a descendência de Deus, é a descendência sua que vai herdar a terra prometida. Não, se você entender isso que eu estou entendendo aqui, se você compreender o que você tem na mão, é mais poderosa do que o coração batendo, é mais saudável do que uma veia, é mais saudável do que o sangue humano. Ela é vida e vida com abundância. Aleluia. Olha que tremendo. E José foi para lá. A Bíblia diz que ele fugiu, ele honrou a Deus. Aonde ele colocava os seus pés era próspero. A casa de Potifar ficou próspera porque ele estava lá. A cadeia, a prisão ficou próspera porque ele estava lá. O Egito foi próspero porque ele estava lá, mas não foi ele que fez. O Deus de José estava com José na casa de Potifar. O Deus de José estava com José lá na prisão. O Deus de José estava com José no Egito. E o Deus de José, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus do Gentil é o nosso Deus, está conosco a partir do momento que eu e você colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Eu preciso da espada, Senhor, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso de um varão, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso dessa faculdade, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso dessa casa, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Nada adianta se o Senhor não estiver em primeiro lugar da minha vida. Se o Senhor, Pai, não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você precisa entender que sem Deus não somos nada, não temos nada, mas com Deus temos tudo. Coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Você percebe que você já deu tanta volta, tanto projeto, tantos sonhos, tantos esboços. Eu vou ter isso, eu quero isso, mas infelizmente você não deixou Deus agir. Você colocou as suas mãos, os seus interesses, a sua pressa, e não tem dado certo, porque você não colocou Deus em primeiro lugar, para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Oh, glória a Jesus. E Ele te chama hoje. Aleluias. Ele te chama hoje. Acerta o prumo. Medite na minha lei. Guarde a minha lei. Examine a minha lei. Profunda-se na minha lei. Se alimente da minha lei. Ande conforme a minha lei. Negocie conforme a minha lei. Examine a minha lei. Tem palavra de vida e vida com abundância. Tem tudo que você precisa, filho. Examine, não aparta de você, não despreze. Medita, se alimenta, examine.
porque aqui tem tudo que você precisa. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é Deus falando. É Deus falando. É mais ou menos assim, filho. Ô pai, você não orienta o seu filho? Filho, sabe esse caminho seu aí? Eu já passei por esse. E eu não quero que você passe. Ouça o meu conselho. Filho, ouça o meu conselho. Filho, olha, não vai por esse caminho. Porque eu estou vendo, eu já passei. Eu como pai e mãe, nós vai dar essa orientação. Porque eu e você não quer que os nossos filhos sofram. Eu e você não quer que os nossos filhos padeçam. Aquilo que sofremos, não queremos para os nossos filhos. Mesma coisa é Deus dizendo: meu filho, o caminho que você precisa está aqui na minha palavra. Meu filho, o alimento que você precisa está aqui na minha palavra. Então, se apegue nela. O homem prudente edifica a sua vida na rocha. Rocha é o verbo é a palavra, e a palavra é Cristo. E quando ele firma a sua casa na rocha, que é Cristo, vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, mas ela não cai, porque está alicerçada na rocha que é Cristo. É como uma palmeira que dá no deserto, vai do lado para o outro, ela dobra, mas não quebra, porque está alicerçada na rocha que é Cristo. Porque você vai ter esse momento e você vai precisar. Você vai perder, você vai precisar. Vai sentir dor, você vai precisar. Aleluia. Louvado seja Deus, Cristo. Mas o homem insensato, o homem imprudente, firma a sua casa na areia. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, e essa casa cai, porque não tinha estrutura em Cristo, não estava alicerçada em Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Alicerça a sua vida em Cristo. Ouça os conselhos de Cristo, não do homem. O homem tem conselho e é falível, mas Deus, quando fala, Ele fala o que é certo e o que precisamos ouvir, porque Ele quer o meu bem, Ele quer o teu bem. Então não te aparte da tua boca, da tua vida, da tua mente, do teu coração o livro desta lei. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Nós precisamos ler. Nós precisamos voltar a examinar as Escrituras. Nós precisamos voltar a ler as Escrituras. Estamos errando por falta de conhecimento, irmãos. Estamos tropeçando por não entender o que a palavra quer nos dizer. Estamos falhando, estamos negligenciando. Nós precisamos examinar, nós precisamos meditar, nós precisamos nos aprofundar, mergulhar na palavra do Senhor, que é Cristo. Nós precisamos desta noite. Aleluia. Quer vencer o vício? Medite na palavra do Senhor. Quer vencer a fornicação? Examine as Escrituras. Quer vencer o álcool? Examine as Escrituras. Quer vencer as drogas, a prostituição? Medita na lei do Senhor. Ela vai suprir essa falta que você tanto procura. Somente esta palavra para vencer. Quando você tiver aquela sede, quando você tiver aquela vontade, aí você vai estar nutrida pela palavra do Senhor. Então examina a palavra de Deus, guarda ela, coloca como costume da tua vida preparar um momento a sós, na sua casa, no seu quarto, na sala, para ler, para examinar você e Deus, para que o Senhor venha falar com você. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai,
Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Senhor, a Tua palavra é vida e vida com abundância. A Tua palavra, Pai, é o nosso guia. A Tua palavra, Senhor, é a nossa bússola. A Tua palavra, Pai, é a nossa direção. É o nosso manual, Senhor. É a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, nos sacia. Ela mata a nossa fome. Ela mata, Pai, a nossa sede. A Tua palavra, Pai, nos ajuda a negociar, Senhor. A Tua palavra, Pai, nos ajuda a vencer, Pai, as tentações. A Tua palavra, Pai, é esperança. A Tua palavra, Pai, nos dá fé, nos traz renovo, Senhor. A Tua palavra nos vivifica, Pai. A Tua palavra, Pai, é a criação de todas as coisas. Ela é o passado, o presente e o futuro. A Tua palavra é atual. A Tua palavra é tudo para nós, é tudo para mim, é tudo para o homem, é tudo para a Tua igreja. A Tua palavra, Pai, é a luz para este mundo de trevas. A Tua palavra, Pai, é sal que dá gosto. A Tua palavra, Pai, é sangue. A Tua palavra é vida e vida com abundância, Senhor. Então nesta noite, Pai, nós ouvimos a Tua palavra e fomos enriquecidos e fomos avivados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar se revelando a nós pela Tua palavra. Senhor, nos perdoa pelas transgressões, pela negligência, Senhor, de não nos atentarmos para a Tua palavra, de não pedir direção, de não olhar a orientação que o Senhor deixou para nós, que o Senhor deixou para a Tua igreja. A mesma sede, Pai, que temos quando precisamos de água para saciar, nós também devemos ter essa sede de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nos desperta para examinar as Escrituras, nos desperta, Senhor, para ter uma leitura cotidiana, Senhor, no dia a dia, porque sabemos que todas as vezes que lemos a Tua palavra, que todas as vezes que examinamos a Tua palavra, nós somos fortalecidos, Senhor. Nós recebemos vitamina, nós adquirimos os nutrientes, Senhor. Então toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para que possamos examinar a Tua palavra. Se nesta noite entrou alguém aqui sem fé, sem ânimo, sem vigor, sem esperança, nesta noite foi avivado pela Tua palavra, Senhor. Então que possamos sair daqui com sede de chegarmos no trabalho e ver o que o Senhor tem para falar, de quando saímos para trabalhar, de ver o que o Senhor tem para falar com a gente. Pai, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço. A igreja diz... Amém.